Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para o terceiro encontro do módulo Mundos do Direito Econômico do Mundo, do PPG-CJ, do CCJ-UFPB. Eu sou Luciano Nascimento. E para a pauta de hoje, uma pauta que eu diria uma pauta dual, porque temos um texto, um texto interpretativo do professor Ciro Marcondes Filho, acerca de 4 pontos teóricos ou 4 tópicos teóricos do professor Hayes von Foster. Hayes von Foster, físico de formação, mas pensador que veio para as ciências sociais, primo de Wittgenstein, tinha o Tratado Lógico-Filosófico decorado, né? Tem uma entrevista interessante, encontra essa entrevista de Hayes von Foster no YouTube. Pena que não tem uma tradução, nem tem uma legenda para o espanhol, mas, se eu não me engano, a entrevista é em inglês, e o apresentador inicia por afirmar e perguntar se o professor Hayes von Foster era realmente o primo de Wittgenstein, né? E ele disse que sim, né? E então o apresentador diz: então, o senhor conhece o Tratado Lógico-Filosófico da Linguagem? Então, ele disse: sim. E o apresentador começa a percorrer o Tratado Lógico-Filosófico, né? Com citações, né? E Hayes von Foster vai dizendo: isso está na página 42, isso está na página 44, isso está na página 66, isso está na 82 do Tratado Lógico-Filosófico. Ou seja, ele tinha o Tratado Lógico-Filosófico decorado, página por página. Cada vez que o apresentador incursionava no tratado e trazia uma passagem, ele dizia em qual página estava essa passagem, digamos assim. Então, hoje, nessa pauta dual, vou começar do final para o início, e como dizem os construtivistas, nunca sabemos quando é o início e nem tampouco o final. Isso é que é o massa. O massa é que não sabemos quando começa nem quando termina. Só sabemos que estamos indo e nem sabemos para onde. Isso é que é o mais massa ainda. Mas trataremos aqui sobre a interpretação, ou as interpretações, digamos assim. Depois, ainda hoje, no final da tarde, começo da noite, ou amanhã, que é sábado de manhã, que eu já tenho uma agenda ali para cumprir no sábado até às 18 horas, das 9 da manhã até às 18. Ou mando hoje à noite, ou mando amanhã, texto de Hayes von Foster sobre teoria da linguagem. Né? Não tratamos diretamente de textos dele, porque os textos que tenho dele, não conheço o texto dele de tradução para o português. O que eu tenho de castelhano é em livro impresso e não em PDF. Os livros que tem em PDF também são em inglês, né? ou em alemão. Então, mas eu vou mandar uns textos, pelo menos 2 dele, tratando sobre linguagem e cibernética. Navegaremos aqui, digamos, já que estamos no ensino remoto, estamos na rede mundial de computadores, né? Diriam os tecnólogos do direito, né? Com essas novas ferramentas extraordinárias que nos fazem produzir comunicação. Trataremos aqui sobre as interpretações do professor Ciro Marcondes Filho, professor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, da ECA-USP, em quatro momentos, digamos assim, 4 tópicos construídos por Hayes von Foster como tópico científico. O primeiro deles, a ideia da observação de segunda ordem. Ele é considerado o inventor da observação de segunda ordem, como puderam também ler e interpretar no texto, quando chega à universidade em Nova York, em 1949, e tinha o grupo dos cibernéticos, né? E ele se afasta de um determinado grupo, porque interpretava que a construção não deveria ser aquela. Enfim, depois é interpretado como o autor da criação da cibernética de segunda ordem. Depois, no segundo tópico do texto, denominado de equívocos da percepção e equívocos da linguagem, outra construção de Foster,
que Ciro Marcondes Filho se apropriou. Uma terceira que reputo, aí sim, das 4 propostas naquele texto, a terceira me parece a mais instigante, que é: nós inventamos o nosso ambiente. Porque na nossa interpretação aqui, digo Luciano Nascimento Silva, na nossa interpretação, esse tópico é fundamentalmente aistiano. Nós inventamos o nosso ambiente. Trataremos sobre isso. E no último dos tópicos, o quarto tópico, a ideia de uma proposta de teoria da comunicação por Hayes von Foster. Tudo isso à luz de um slogan, digamos assim, que para muitos é um slogan, né? Para outros é só um fragmento que inicia exatamente o quarto tópico, a proposta de uma teoria da comunicação, denominado de: só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Então, trataremos desse texto do professor Ciro Marcondes Filho acerca dessas 4 construções do professor Hayes von Foster. Álvaro, sim. Eu tenho esse, sim. Uhum, tenho esse. Uhum. Tenho um livro que está lá em Termares, não está aqui em Campina Grande, mas próxima semana eu vou estar em Termares. Vou pegar esse livro e pedir para um colaborador meu, como diria Maurício Antônio Ribeiro Lopes, um escravizário meu, né? Pedir para um escravizário meu digitalizar uns capítulos desse livro e vou encaminhar para vocês. Sistemas que se auto-observam. Sistemas que se auto-observam. Né? Vou pegar uns 2 ou 3 capítulos que são muito interessantes lá e pedir para digitalizar e encaminho aqui pelo grupo do WhatsApp, para todos e todas, portanto. Uhum. Muito bem. Mas vamos... Massa. Essa expressão é pernambucana ou é paraibana, Álvaro? Massa. Nordestina, muito bem. Porque tem hoje pela manhã fui levar minha mãe ao dentista, né? E depois eu disse: a senhora quer ir tomar um cappuccino, que ela gosta muito de cappuccino e tal. A senhora quer tomar um cappuccino lá no Partage Shopping em Campina Grande? Ela disse: quero, meu filho, quero. Eu disse: muito bem. Aí levei minha mãe, quando eu chego no café poético do Shopping Partage, que fui lá procurar o cappuccino, me deparei com 2 criações de cappuccino. Eu não sabia, até fiz uma postagem e marquei um amigo meu italiano, professor da Universidade Internacional dos Estudos de Roma, da UNIT, professor Vincenzo Carboni, porque lá tinha assim: cappuccino tradicional e cappuccini italiano. Aí eu disse: que linguagem é essa? Que eu desconhecia, que tem um cappuccino tradicional e um cappuccini italiano. Aí marquei meu amigo italiano, Vincenzo Carboni, estou esperando ele dar uma resposta. Eu digo: olha, vivi na ignorância até os dias de hoje, e você nunca me explicou que existia um cappuccino tradicional e um cappuccini italiano, Vincenzo. Como é que você faz isso? Nós nos conhecemos há tantos anos, meu amigo, e você me deixou na escuridão. Poderia ter feito o papel do iluminista, rapaz, e me informado sobre isso. Aqui no Ceará a gente usa também. Massa, né? Isso, essa expressão. Eu gosto muito. Campina é centro de irradiação cósmica do universo, por isso essas coisas. Eu chamo Campina Grande de The New York City of Nordeste Brasil, né? É a Nova York do Nordeste do Brasil, Demetrio. Né? Álvaro, os campinenses criaram a receita, mas ficou tradicional na... Os campinenses criaram, ficou tradicional na Itália. Essa tal de linguagem, viu? Essa tal de linguagem nos leva a cada mundo, que é uma coisa espetacular. Eu participo aqui eu participei até o ano passado, agora estou um pouco afastado por causa da série de tarefas que tem para cumprir. Isso foi criado na beira do açude de Bodó-Congó. No mínimo, Demetrio, no mínimo. Mas não é só aqui, não. Aí também em Pernambuco, viu, Álvaro? Tem umas boas também que vou lhe contar agora.
Tem um festival de cinema em Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, aqui, fronteira com a Paraíba, aqui, com Queimadas. Taquaritinga do Norte, que é uma cidade, né, fica lá no alto da montanha, frio, maravilhoso e tal. E eu apresentava um programa na TV da universidade, na TV UEPB, um programa chamado 31 Minutos, Programa de Comunicação Social. E o criador desse programa, o diretor desse programa, o professor Hipólito Lucena, ele cobre festivais de cinema. Então, ele disse, Luciano, vamos a Taquaritinga do Norte. A gente foi a vários festivais de cinema, inclusive de Garanhuns. Vamos lá para fazermos entrevista com essas atrizes paraibanas que estão aí fazendo novela na Globo e tal. Elas vão estar... Tem vários filmes que elas estão lá no festival. Isso não. E chegamos a Taquaritinga do Norte, né? Aí fomos a um restaurante na praça principal lá de Taquaritinga do Norte, onde ficavam as exibições dos filmes. Fomos almoçar. Chegamos, era por volta de meio-dia, 1h da tarde. Eles disse, vamos almoçar antes da gente ir para o hotel. Eu disse, vamos. Entramos no hotel e aí perguntamos para o garçom. O que tem, meu querido? Aí ele começou a dizer tal. Aí começou a dizer o menu. Chegou um ponto que ele disse, e tem o prato típico de Taquaritinga do Norte. Aí eu disse, prato típico de Taquaritinga do Norte? E qual é? Ele disse, parmegiana. Eu disse, como? Eu disse, para aí. Eu disse, como? Ele disse, aqui tem um prato típico da cidade, a parmegiana. Tem de carne, de frango e de peixe. Eu falei, parmegiana de peixe? Prato típico? Ele disse, daqui de Quatro. Eu disse, não, eu disse, não tem condição um negócio desse, não. Gravei um vídeo com o garçom nesse dia, um vídeo assim de mais ou menos 1 minuto, ele dizendo prato típico, parmegiana e tal. Mandei para uns amigos meus na Itália, né? Disse, olha, toma para vocês. Vocês acham que parmegiana foi inventada em Parma? Se toca, mané. Parmegiana foi inventada aqui, Taquaritinga do Norte, Pernambuco, rapaz. Deixa de fuleiragem. Vocês ficam aí enganando a gente. Não é só aqui na Paraíba, não, viu? Aí em Pernambuco também. Enfim, são os mundos da linguagem. O mundo maravilhoso da linguagem. Mas antes de irmos para o texto, vou começar com a proposta metodológica desse módulo. Ela está aí. Quer ver? Isso. Está toda aí. Eu já tinha colocado isso uma vez. Só vou aqui. Isso. Aí. Só. Aqui. E voltamos. Agora sim. Agora está aí. Muito bem. Então, vamos lá. Para essa ideia metodológica, vamos partir, portanto, de algumas matrizes de conceito do direito. Né? Matrizes do conceito de direito que estão aí construídas por autores reconhecidos no mundo do direito, seja pelo pensamento de o direito como sistema, seja pelo outro, o direito como ciência. Enfim, nós temos. Por exemplo, nós temos no direito português as ideias, os pensamentos, a cognição do professor Antônio Castanheira Neves, né? Num livrinho, um pequeno grande livro, assim, um livrinho publicado pelo Instituto Piaget de Lisboa, deve ter aí umas 60 páginas esse livro, acho que não tem menos, 50, 60 páginas por aí, chamado O Direito como Problema. Para Antônio Castanheira Neves, o direito se tornou um problema na sociedade moderna. O conceito dele de direito, portanto, parte da ideia de problema, que na sociedade moderna, uma das diferenciações das estruturas ou da estrutura da sociedade moderna seria exatamente um sistema de direito traduzido pela ideia de razão, né, de uma linguagem jurídica que pode ser traduzida pela palavra ratio, inicialmente, como fizera Beccaria lá no seu livro Des Délits et de la Peine, de 1764, quando vai fazer a reorganização do sistema de penas para o direito penal na modernidade. A primeira palavra que Beccaria utiliza é exatamente ratio, né, para
digamos assim, afastar uma série de penas e concentrar a pena privativa de liberdade, né? Com a palavra rácio, Beccaria afasta, por exemplo, da sociedade moderna a pena capital, porque ele entendia que ela não traduzia razão, não traduzia rácio. Ele afasta a pena de banimento, idem. Ele afasta a pena de suplício, a pena de maus-trato. Enfim, sobra, portanto, a pena privativa de liberdade, quando ele, portanto, argumenta com a ideia, primeiramente, de razão. A pena privativa de liberdade, ela traduzia uma rácio, ou seja, você comete uma ação essa tipificada numa norma como crime ou delito, de reprovação do olhar social, das observações sociais, e a reprimenda que vem sobre você. Boa tarde, Harrison. E a reprimenda que vem como você, como a sanção criminal, representaria, portanto, o conceito de razão da própria pena para que você, tendo praticado uma ação, sofra, portanto, uma reação por parte do ordenamento jurídico. Aí estaria um modelo de razão ou de rácio para Beccaria. O segundo critério que ele utiliza é a da proporcionalidade, da gravidade da conduta praticada com a sanção aplicada àquela conduta praticada, tipificada como crime ou delito. Ou seja, uma proporcionalidade entre reprimenda penal e comportamento delituoso. E o terceiro critério que ele utiliza é o critério da humanitatis, denominado de humanitatis, que a pena privativa de liberdade, para ser cumprida, ela deveria ter um caráter de humanidade, e não como as penas medievais. Então, ele utiliza esses três critérios, né? Para Antônio Castanheira Neves, quando ele diz que o direito se torna um problema, é que, com todos esses critérios construídos na modernidade para o direito, ele próprio se tornou o problema da sociedade moderna. Ele, como uma diferenciação da sociedade moderna, se torna o próprio problema da sociedade moderna. Que quando ele aparece com uma política jurídica, seja ela normativa ou de decisão judicial, e aqui Antônio Castanheira Neves vai utilizar a ideia construtivista, funcionalista, estruturalista para interpretar a estrutura do direito como uma estrutura dual, binária, entre norma e decisão judicial, entre ordenamento jurídico e prolação de sentença. Ele vai dizer, o próprio direito, com as suas estruturas normativas, a lei e a decisão judicial, com força de normatividade, ele próprio se tornou o problema da sociedade moderna. Porque seja com a lei, seja com a decisão judicial, quando o direito aparece, em muitos dos casos, ou na maioria dos casos, a solução ofertada pelo direito, ela se revela mais à frente um outro problema nas relações sociais da sociedade moderna. Então, ele passa a interpretar esse livro publicado pelo Instituto Piaget, salvo engano, podem dar uma olhada aí no Google, mas, salvo engano, Antônio Castanheira Neves, O Direito como Problema, salvo engano, ele é do início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas enfim. Então, esse é um conceito de direito. O professor Miguel Reale, né, construiu o seu clássico conceito de direito pela ideia tridimensional, né, que tem originalidade em Miguel Reale, porque ele trata sobre fato, valor e norma, mas o conceito do trialismo do direito não é de originalidade do professor Miguel Reale, né? Gustavo Radbruch, nos anos 20, já utilizava o conceito do trialismo na filosofia da Ilustração alemã. Umberto Santini, no próprio direito italiano, também já construía um conceito de trialismo para o direito, ordem, organização e sociedade, né? Enfim, uma série de autores já tratavam sobre essa ideia tridimensional. Mas, na ideia da teoria do direito e da filosofia do direito, o professor Miguel Reale, no Brasil, vai inaugurar lá em 1973, com um capítulo no seu livro de Filosofia do Direito, depois, em 1977, com uma argumentação bem mais sistemática, bem mais organizada. Enfim, a sua ideia de fato, valor e norma constrói o conceito de direito nas letras filosóficas e de lições preliminares de Miguel Reale. Rafael de Jorge interpreta que, através da construção de um conceito, o que seja o sistema ou a ciência do direito, com esse fragmento, abre aspas, o direito é a máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Repito, o direito é a máquina complexa
na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. E também para Rafael de Jorge vale a ideia estrutural do direito como um conceito binário, ou como uma estética binária, norma e decisão judicial. Depois, inclusive, vou até aqui anotar para eu ir, apesar de eu não ser cristão, embora tenha toda uma formação cristã, mas não me sinto cristão, mas vou cumprir as promessas que prometo, né, que realizo aqui para com vocês. Enviar um texto de Rafael de Jorge chamado O Desafio do Juiz Constitucional. O desafio do juiz constitucional. A primeira promessa de hoje. Esse é o conceito. Eu me aproximo, sem dúvida alguma, do conceito de Tobias Barreto, na Escola do Recife, de 1880, mas publicado 5 anos depois, 1885, quando ele utiliza duas expressões para construir o conceito de direito. A primeira delas é cosmos, a segunda dela é fiere. Para Tobias Barreto, o direito é um cosmos do fiere, um cosmo das forças. Quando ele fala forças, aqui é forças cognitivas e linguísticas. Né? É nesse sentido que ele constrói o conceito. E quando ele inventa, usando a linguagem latina, ele dá voz, digamos assim, e estética a esse seu conceito de direito como cosmos do fiere, ou seja, como um cosmo das forças, onde as ideias se encontram, onde as cognições se encontram, onde as linguagens se embatem e os conceitos, portanto, surgem, e aqueles que vencem passam para a memória do direito. Aqueles que perdem ficam de fora da memória do direito. Quando ele utiliza a linguagem latina, o idioma latino, para dar estética a esse conceito. Quando ele diz serpe nisem, serpet comederet, non fit drago. A serpe que não devora a serpe não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. E quando ele fala isso, no final ele dá o exemplo. Revolução Francesa. Ou seja, o conceito de direito de Tobias Barreto parte da ideia de teoria da sociedade, né? Já que ele dá o exemplo da Revolução Francesa. Um modelo de sociedade que se esgotava e um modelo de sociedade que se erguia. A sociedade medieval eclesiástica europeia se esgotando e a sociedade moderna pedindo o lugar de voz, querendo nascer, né, com todas as suas ideias iluministas. Então, esse é o exemplo sociológico que Tobias Barreto dá para a sua ideia do cosmos do fiere. Extremamente inteligente, principalmente para os escassos recursos que possuía para construir essa ideia. Então, só para ilustrarmos aqui 4 conceitos do direito, interpretando o direito, seja como ciência ou seja como sistema. Mas poderíamos ir a Kant com seu conceito de direito, poderíamos ir a Arthur Kaufmann com seu conceito de direito, né? Poderíamos ir a Dworkin com seu conceito de direito, poderíamos ir a Robert Alexy com seu conceito de direito, enfim, poderíamos ir até a Chaim Perryman, a partir da argumentação jurídica, e de alguma forma se encontra ali o que é o direito para Chaim Perryman, seja nos primeiros trabalhos, seja, por exemplo, na Nova Retórica, enfim, algumas construções. Ou em autores brasileiros que sempre dão o seu conceito de direito. Ou como deu também... É uma piada, por favor. Ou como deu o seu conceito de direito hoje, Luiz Roberto Barroso, né? Eu vou até ler, porque esses mundos das linguagens são fabulosos. Eu não sabia, mas aprendi hoje também. Eu estava na ignorância também. Diz o ministro Barroso: posições anticientíficas não são protegidas pela liberdade de expressão. Hã? Posições anticientíficas não são protegidas pela liberdade de expressão? Desde quando? Ô, papai. Enfim, tudo bem.
Expressões anticientíficas não são protegidas pelo princípio da liberdade de expressão. Só as científicas. E quem disse que liberdade de expressão é científico? Mas, enfim, vamos nós. Bom, com relação ao parágrafo que está acima, nós já nos referimos lá no primeiro encontro que tivemos, desses 3 até o de hoje. Vou para a ideia do que chamamos de elementos... Álvaro, se for verdade o que ele diz, ele é o primeiro a ter que calar a boca. Bom, vamos... exatamente. A memória ela é relevante. Ou como diziam os construtivistas, né? Ou como dizem os construtivistas, as palavras não são ingênuas, né? As palavras não são inocentes. As palavras têm memória, as palavras têm uma biografia, as palavras têm etimologia, né? Dizem os construtivistas. Enfim. Logo, Barroso. Aliás, tem uma entrevista. Eu vou pesquisar novamente onde é que está essa entrevista. Entrevista de Afrânio Silva Jardim. Afrânio, entrevista. Está aqui. Uma entrevista de Afrânio Silva Jardim, da sua convivência com o ministro Barroso e o ministro Fux, no tempo das cátedras da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a Afrânio tem uma posição bem particular sobre essa convivência, digamos assim. Muito bem. Para irmos para isso que eu chamo de elementos constitutivos da comunicação jurídica, né? E aqui, essa ideia metodológica vai estar à luz de uma teoria da argumentação jurídica, né? De uma teoria da argumentação jurídica, mas eu vou partir do conceito de direito, o conceito de direito que consigo formular quando imagino o direito, quando observo o direito, né? Seja como sistema ou como ciência. A ideia que o direito me provoca, ou a cognição que o direito me faz surgir, é de uma fenomenologia que ela se traduz, primeiro, por um grande sistema, e eu diria o principal sistema da modernidade depois da própria modernidade, a teoria da sociedade moderna como um sistema social, né? Então, o principal sistema do sistema da teoria da sociedade moderna seria o direito, na minha observação. Então, se ele é um sistema, significa dizer que onde há um sistema, na nossa cognição, onde há um sistema, há uma forma de poder. Onde há uma forma de poder, há uma outra denominada de dominação. Onde há um modelo de dominação, isso implica dizer na construção de um modelo civilizatório. Se o direito é um sistema, onde há sistema, há poder, dominação e civilidade. É, portanto, dessa ideia que parto. O direito é um grande sistema de poder, seja pela norma, seja pela decisão judicial. E aqui interpreto o direito em termos de estrutura com o pensamento construtivista e funcionalista da produção da linguagem. E se é, portanto, um poder, esse poder imprime uma dominação. E essa dominação, ela inventa, e aqui a palavra invenção, eu vou me socorrer de Albert Einstein. E, portanto, se há uma dominação, essa dominação, ela inventa um modelo de civilidade. Finalmente, para repetir, e pela última vez, espero, sistema, poder, dominação e civilidade são expressões que desenham a estética do direito a partir da sua estrutura como ordenamento jurídico e como decisão judicial. É nesse sentido que eu me refiro. E, portanto, no campo da argumentação jurídica, a primeira das palavras que pode inaugurar esse sistema é de que esse sistema ele ou constrói ou inventa uma verdade através da linguagem que produz. Da linguagem aqui que eu digo linguagem jurídica. Porque a interpretação que construímos é Luciano, então você está dizendo que o direito tem uma linguagem própria. Sim, o direito nomina, intitula a sua linguagem de linguagem jurídica.
Não quer dizer que essa linguagem jurídica ela tenha uma originalidade como jurídica. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo àquilo que poderia ser chamado, e já chamei em alguns textos que escrevi, aquilo que poderia ser chamado de metodologia da apropriação direta e aplicada internamente. Repito, metodologia da apropriação direta e aplicada internamente. Significa dizer que o direito ele se apropria de linguagens de outros universos, sejam eles científicos ou não. Só que quando ele traz para o direito, essa linguagem ela se torna jurídica. Porque ele próprio nomina, ou ele próprio, o sistema ou a ciência do direito, passa a nominar essa linguagem de jurídica e a inventa como uma verdade jurídica. A produção legislativa é uma linguagem de verdade jurídica. Seja ela infraconstitucional, seja ela supralegal, seja ela constitucional, seja ela do direito internacional público ou do direito dos tratados, como gosta Antônio Augusto Cansado Trindade, a linguagem do direito dos tratados. Então, essa verdade que eu me refiro do direito é que ele consegue, por uma ideia alquimista, transformar as linguagens da história, a linguagem da sociologia, a linguagem da filosofia e outras linguagens, econômica, política, numa linguagem própria, que ele próprio vai denominar de jurídica. Essa é a verdade que ele constrói. Quando surge por um ordenamento jurídico uma proposta normativa, ela surge como uma verdade do direito. E, sim, isso em várias escolas do direito. E, mais recentemente, na escola do constitucionalismo, do neoconstitucionalismo, do ativismo judicial, da decisão ou daquilo que Diego Dukelski, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, junto com Eugênio Raul Zaffaroni, chamam de decisionismo. Quando essa linguagem ela aparece prolatada por uma decisão jurídica ou por uma decisão judicial, ela também vem em forma de uma verdade. A verdade dada, né, na autoobservação pelo direito. Então, e aqui é uma interrogação, porque tenho dúvidas ainda sobre isso. O direito seria um sistema que se auto-observa? É uma interrogação, não é uma afirmação. Naquela linha de Hayek von Forster, dos sistemas que se auto-observam, o direito seria um sistema que se auto-observa? Tenho debruçado sobre isso. Ou seja, ainda preciso dar algumas voltas por Areia, a Lagoa Grande, Guarabira, para visitar os engenhos, né? Tomar umas para organizar essas ideias. E ir até a Baía da Traição, encontrar com o meu amigo indígena Raoni, que tem um produto orgânico de primeira qualidade que ajuda bastante nesses momentos, né? Preciso, inclusive, passar um WhatsApp para Raoni para saber como é que anda a distribuição, para que eu possa fazer... Não sei se já estão entregando pelo Mercado Livre, nem sei se Raoni já tem algum perfil no Mercado Livre que ele possa entregar, porque o Mercado Livre tem agora em todas as cidades, inclusive aqui em Campina Grande, você compra uma coisa pelo Mercado Livre, aí diz assim, aparece lá, Mercado Livre de Campina Grande, aí diz, se você quiser retirar na loja do Mercado Livre de Campina Grande e tal, não sei o que lá, essas coisas do frete e tudo mais. Enfim, preciso ainda de líquidos e substâncias para chegar a uma conclusão. Mas eu estou em desenvolvimento, diria Maria Luísa Alencar Feitosa. Eu estou em desenvolvimento, digamos assim. Seria o direito com essa sua construção de verdade, e aqui a verdade que eu me refiro é verdade jurídica. Seria um sistema que se auto-observa e por isso ele consegue construir essa verdade jurídica. Eu interpreto, não com relação à primeira interrogação, mas com relação ao segundo ponto, interpreto que é uma verdade jurídica, sim, seja a norma, seja a decisão judicial, são verdades jurídicas, né? E que imprimem poder, dominação e civilidade. É nesse sentido que me refiro. O segundo elemento constitutivo seria o paradoxo. E aí eu vou iniciar com uma interrogação. O que é paradoxo? Quando você escuta a palavra paradoxo, quando você está lá nesses seus textos, né? E aí você está lá num texto, numa empolgação da porra, tal, aí aparece a palavra paradoxo. Aí você diz, opa, vou ali no refrigerador,
puxar minha garrafa, minha long neck de Triunfo, que está licorosa, vou tomar um shot e volto para reiniciar a leitura a partir da palavra paradoxo. O que é paradoxo? O que, quando você lê a palavra paradoxo, ouve a palavra paradoxo, o que é que movimenta, que pasta abre aqui na sua mente? Pasta C, dois pontos, D, dois pontos, E, dois pontos, F, dois pontos. Que pasta abre aí na sua cabeça quando você escuta ou lê a palavra paradoxo? Lugar de fala é seu, agora. Não quer dizer que esse não é. Contradição, né? Uhum. Foi Rianara. Rianara ou Ianara? Rianara, né? Só me remete à contradição, paradoxo. Uhum. Eu perguntei Rianara ou Ianara por causa dos italianos que, quando você fala para o italiano falando de cinema e tal, e diz assim, gosto muito das produções de Hitchcock. E aí eles dizem, quem? Aí você diz, Hitchcock. Eles não conhece esse diretor, não, esse cineasta, não. Como não conhece? Conheço um chamado Hitchcock, mas Hitchcock não conheço, não. Então, Demétrios, cara, o que acontece nas suas pastas? Eu acho que é isso mesmo. O paradoxo me remete a uma espécie de contradição mesmo, uma proposição que eventualmente parece que desafia princípios concebidos de maneira geral, né, e que costumam orientar certa matéria ou certo pensamento. Eu acho que é isso, a crença concebida em algum tipo de assunto. Acho que é isso. Então, como diria o tecnólogo, vamos navegar aqui. Harrison Júnior. Harrison, tá por aí? Ô, professor, tô aqui sim. Harrison Júnior quer dizer que existe um Harrison, aí depois Harrison Júnior e Harrison Neto? O Neto não existe, nem pretendo nomear dessa maneira. Muito bem. Bom, mas você só pode repetir sua pergunta? Que é paradoxo? Paradoxo, para mim, é contradição. De certa maneira, uma ironia no sentido de que se existe uma expectativa no sentido, mas a realidade é oposta. Muito bem. Jaine, né, Jaine? Eu penso que é assim, se eu estiver pronunciando errado. Sim, professor. Você está falando voltou agora, tá muito... Só a dicção é Harrison, o Harrison. Harrison, tá vendo? Tá vendo o que eu disse? Não é Hitchcock, é Hitchcock. Ali é Rianara, aqui é Harrison, não é Harrison, tá vendo? Professor, e o bom é que assim, me chamam de Rianara, Rayanara, Sayonara, Sayara. Eu digo, eu tô atendendo por tudo, mesmo por Rianara, né? Outra coisa tem hora que eu desisto, eu digo, é isso mesmo. O meu, quando erram, por muitas vezes chamam de Harrison. E existe um aluno aqui da pós-graduação, aqui tá nessa turma, inclusive, Harrison, né? Aí quando chamam por ele, aí eu já fiquei alerta, porque pode ser que esteja, na verdade, me chamando errado, né? Muito bem. Senhorita Jaine, Jaine, né? Jaine. Chamam Janaíne, Janaína, tudo menos Jaine. Passo por esse problema também. Lá na bodega de Dona Lia, em Queimada Grande, eu era chamado de neto de seu Posidônio, por Dona Lia. Entendeu? Que é paradoxo, Jaine? Acho que caiu. Jaine, só uma sugestão. Para usar a internet, tem que pagar uma vez por mês, pelo menos. Se a gente não paga, eles não liberam o sinal, não. Tem que pagar uma vez por mês. Como diria William Bonner no Jornal Nacional, ou aquela menina Lima na CNN, né? Assim,
estamos com problemas com a externa. Daqui a pouco voltamos com fulano de tal direto da externa. Voltamos já. Vamos resolver os problemas técnicos aqui. Agora é Harrison. Né, Harrison? Harrison. Eu estava falando aqui, mas o microfone estava mudo. Eu dizendo que estou na mesma vibe da Ionara. Já desisti também. Esse só chama Harrison. De março funciona só até... Nada, esquece. Não peguei. Bem, paradoxos. Eu tinha até colocado aí no chat que representa ideia contraditória, que assumida como verdadeira não se compatibiliza. Eu estava até lendo esses dias sobre Kelsen, né? Que ele criou um paradoxo no direito, quando ele fala sobre norma fundamental, poder originário, onde ele coloca um como fundamento do outro, ele criou um paradoxo, onde um depende, o fundamento de existência e criação de um é o outro. E aí os autores se degladeiam aí, né, para tentar criar uma distinção. Mas é isso, em síntese, é uma ideia que, assumida como verdadeira, duas ideias, na verdade, né? Uma não se compatibiliza com a outra. Contradição. Muito bem. Domingos Albuquerque. Domingos Gustavo Albuquerque. Aqui tarde, professor. Aqui aparece Domingos Gustavo Albuquerque. Né? Aqui aparece Domingos Albuquerque. Se eu falar direto sobre minha terra, eu sou pernambucano, eu sou. Eu também sou de Pernambuco, eu sou da capital, sou de Queimada Grande. Eu sei. Acho que aquilo ali é São Bento do Una, eu estou enganado. A 5 quilômetros de São Bento do Una, agreste meridional de Pernambuco, exatamente. Onde a capitania hereditária de Pernambuco foi fundada. E também fui aluno da Faculdade de Direito do Recife. Como? Eu fui aluno da Faculdade de Direito do Recife. Estudou na casa de Tobias. É isso, né? Muito bem. Que é paradoxo para você? Estudei com... Qual foi o outro professor? Professor da Maia. Alexandre da Maia. E tem outro mesmo, que eu me esqueci de introdução do direito, que o senhor fala muito também dele. Luciano Oliveira? Estudou com o Luciano Oliveira? Também. E teve Maurício Deodato, eu acho. João Maurício Deodato. Isso. É amigo de Álvaro. É amigo de Álvaro? É amigo de Álvaro, Eita, livrinho complicado, aquele ética e retórica dele. Nada. Aquela teoria do abismo gnoseológico mata qualquer um. Então, Domingos, que é paradoxo? Não, é como os outros colegas nossos aqui responderam, com Demétrios e Harrison Sampaio, né? Tem que diferenciar. Essa é a contradição, né? Que existe, que você coloca um argumento que não tem lógica, né? No final, ou entra em contradição, né? Um com o outro, né? Eu acho que é a mesma ideia. Eu sigo o que Demétrios e Harrison falou. Segue o relator e o outro desembargador, né? Que votou para geralmente que pediu vista, né? Que pediu vista, né? Geralmente, quando o cara diz assim, voto com o relator, é porque não leu o processo, né? O cara tá dormindo lá e quando chama, qual é seu voto? Voto com o relator. Voto com o relator. Muito bem. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Jaine, voltou? Ou foi pagar a internet? Muito bem. Álvaro, o que é paradoxo? Eu acho que eu penso por dois vieses. Ou por uma oposição de um argumento, ou pensando em sistema, né, em uma oposição entre duas proposições dentro de um mesmo sistema, ou duas regras dentro de um mesmo sistema. Aí penso nesse sentido. Que não necessariamente é algo anormal, algo que estabiliza, pelo contrário, existe em todo o sistema, é bem comum, é normal. Bom, veja que quando parti do conceito de direito que procuramos construir, utilizei a palavra sistema, né, e não ciência.
embora reconhecendo que vários autores constroem o conceito de direito pela expressão ciência, né? Mas utilizei a palavra sistema, né? Exatamente porque, como está explicado no plano de aula desse módulo, a abordagem aqui se dá pela teoria dos sistemas, né? E, portanto, com pensamentos como o do estruturalismo, construtivismo e funcionalismo. Essas três expressões fenomênicas da linguagem que vão traduzir um determinado modelo de sistema. Então, à luz dessa ideia do direito como sistema, e aqui todos se referiram à ideia antagônica, oposta e tal, o paradoxo como algo antagônico, oposto, é a descrição que nós vamos encontrar no verbete dos dicionários, né? Ou seja lá naquele rapaz de Alagoas, né? Também conhecido como Aurélio, né? Seja naquele outro conhecido como Wise, né? Só para utilizar duas plataformas dicionárias aqui, a descrição é exatamente essa. Mas quando observamos para o direito sob essa perspectiva que eu digo desse módulo aqui, que é a abordagem da teoria do sistema, paradoxo não é algo oposto, paradoxo não é algo contraditório, como se referiu Álvaro aqui, na ideia de sistema nem sempre é exato. Partimos da ideia de que paradoxo, na teoria dos sistemas, como escreveu Luhmann, mas também como escreveram outros autores, paradoxo é uma condição elementar de operacionalidade do sistema. O sistema opera no paradoxo. Aliás, o sistema precisa do paradoxo para operar. Esse é o primeiro plano. O segundo plano é que, quando o sistema identifica o paradoxo e ele sabe que só pode operar no paradoxo, ele oculta o paradoxo. Façamos uma explicação, que está, inclusive, ligada ao início da aula. Qual é a primeira palavra que inaugura a sociedade moderna no pensamento francês ou americano? Qual é a primeira palavra que funda a sociedade moderna, seja no pensamento francês ou no pensamento americano? Tinha aqui, desculpa, eu não tinha visto o chat aqui, mas vou agora. Isso. A palavra é liberdade, mas eu tenho que subir aqui para responder. Harrison, problema... Assim, Álvaro é o livro de cabeceira. Ioman, na tese do Foster, segue um dos paradoxos. O observador não apenas não vê, ele não vê que não vê. Exatamente. O homem não vê que não vê. O observador não vê que não vê. A ideia aqui é não ver que não vê tudo. Nós enxergamos, né? Aliás, nós, como diz lá, a expressão que dá título ao texto de Ciro Marcondes Filho, né? Só conseguimos explicar, só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar, né? Se não podemos explicar, então não enxergamos. Por quê? Porque se não podemos explicar, por mais que enxergue, não terá um conceito, não terá uma definição. Então, esse enxergar não valeu de absolutamente nada. O enxergar que vale é quando eu consigo, do que observo, construir um conceito, construir uma definição. Para o quê? Para que, com essa definição, o sistema opere. O sistema opera com base no conceito. Como bem responderam aqui, a palavra, né? A palavra que nós vamos encontrar, isso, e aqui eu vou me socorrer da ideia empirista inglesa, né? Britânica. Está numa passagem de um texto, é uma passagem que está num texto de Antônio Augusto Cansado Trindade, né? Que é sobre a teoria dos direitos humanos, quando ele vai fazer doutorado em direitos humanos no Instituto de Estrasburgo, em 1977, e ele chega, e o diretor do Instituto, à época, era o pensador, o teórico Karel Vazák, o tcheco Karel Vazák, hoje República Tcheca, antes Tchecoslováquia. E Karel Vazák apresenta a tese na abertura do primeiro seminário pós-Segunda Guerra Mundial sobre teoria dos direitos humanos, com a tese das gerações de direitos humanos. Karel Vazák vai falar sobre as gerações de direitos humanos.
E Antônio Augusto Cansado Trindade fica encantado com a tese. Então, quando vai para a primeira orientação do doutorado, diz, professor Carel, o senhor poderia fazer uma explanação sobre essa construção teórica fabulosa das gerações de direitos humanos? O senhor poderia dar maiores detalhes de onde veio essa teoria? E Karel Vazak, que era bastante espirituoso, né, dizia assim, não disse isso, quem está dizendo é Luciano, mas ele utilizou algo, eu vou utilizar aqui os sinônimos. Que porra de teoria, Cansado? Né? Ele disse, não disse porra. Porra quem disse foi Luciano Nascimento. Mas depois assim, Luciano Nascimento disse que Karel Vazak, numa conversa com Antônio Augusto Cansado Trindade, utilizou a palavra porra. Não, ele não utilizou a palavra porra. Quem está utilizando sou eu. Ele disse, porra de teoria, cara. Disse, o que é que você vê aqui no meu gabinete? E aí, Antônio Augusto Cansado Trindade, livros, professor, livros e livros. Se aqui, acima da minha cabeça aqui, Cansado, a bandeira da França, professor, ele disse, pronto, está aí a teoria. E Augusto Cansado Trindade vai dizer, como? A teoria, a bandeira da França? Ele diz, olha a bandeira, o que é que está lá escrito? Não tem nada escrito na bandeira. Sim, Cansado, não tem nada escrito, é verdade. Mas o que é que ela traduz? Liberté, igualité, fraternité. Exato, aqui estão as gerações de direitos humanos. Liberté, igualité, fraternité. Assim nasce uma teoria do observador. Vê como é científica? Como é científica? Primeira palavra, liberdade. Ora, se a primeira palavra da sociedade moderna é liberdade, por que é que Beccaria vai legitimar um instituto que exatamente tira a liberdade? Aqui está o paradoxo. Um dos paradoxos do sistema do direito, no qual ele opera. Porque se o paradigma é da liberdade, e o pensamento moderno é da liberdade, quando colocou algo ali, o sujeito moderno é o sujeito da liberdade, é o homem da liberdade, é o ser humano da liberdade. Então, como é que pensou-se para um direito penal que se auto-observava como... Se é que se auto-observa, estou aqui, né, na ideia de desenvolvimento ainda. Se auto-observava como moderno, construindo uma diferenciação com o direito penal medieval, como é que ele vai utilizar um instituto que exatamente nega à sociedade moderna, que é a prisão, a pena privativa de liberdade? Aqui está o paradoxo da teoria do direito penal moderno ou da teoria do sistema de penas do direito penal moderno. Ou seja, como dizem os construtivistas, os estruturalistas, os funcionalistas, o sistema, seja ele qual for, opera no paradoxo. Ele precisa do paradoxo para se auto-operacionalizar. Por isso que os autores iluministas do direito penal vão dizer assim, não existe direito penal sem pena. Inclusive, estou vendo com uma amiga, a professora Ludmila Grock, com quem estudamos no Largo São Francisco, mas ela, sem dúvida alguma, ela foi muito mais esperta do que eu, né, Ludmila Grock, né? Porque ela utiliza a ideia da educação jurídica, ou seja, da docência, do magistério superior, como uma espécie de hobby, né? Porque ela se tornou uma grande advogada e advoga para essas grandes empresas, advoga para a pessoa jurídica e ganha dinheiro que só a porra, né? Enquanto o pouco que eu ganho, eu consigo gastar nas cachaças que consigo comprar do Brejo da Paraíba. Mas Ludmila foi por outro caminho e hoje é milionária. Estou organizando com ela, porque ela vai estar por aqui, ela e o marido dela vai estar aqui por Intermares, no feriado de 7 de setembro. Estou pedindo para ela chegar na quinta-feira, dia 2 ou 3, alguma coisa assim, para que ela dê uma aula aqui, para todos nós, sobre algum tema envolvendo criminalidade econômica, né? Ou algum tema aí forense desse mundo moderno do direito das pessoas jurídicas, alguma coisa assim, que envolva teoria e praxe, envolva teoria e o lado forense, enfim, estou procurando organizar com ela para que seja na sexta-feira, véspera do feriado de 7 de setembro, que ela consiga, portanto, participar aqui conosco. Ora, todos os sistemas, não é o sistema jurídico, todos os sistemas operam no paradoxo para a ideia estruturalista, construtivista e funcionalista. Na nossa interpretação, o direito também opera, como sistema opera no paradoxo, né?
Lembro das aulas de Maurício Antônio Ribeiro Lopes na graduação, né, nos anos 90, 96, 97, um exemplo que ele dava para traduzir o que é o paradoxo no direito penal também. Ele dizia assim, digamos, quando ele falava da pena, né, da pena de prisão, digamos que uma criança de 6 anos, ela quer aprender a nadar. Então, ela tem contato com Michael Phelps. Então, ela chega, Michael Phelps, você como um cara que está na memória da natação universal, você poderia me ensinar a nadar? Meu sonho é aprender a nadar como você, Michael Phelps. E aí Phelps vai e diz, tá certo. Tá vendo essa piscina vazia? Estou. Pule e nade. Ou seja, você não pode pular numa piscina vazia e interpretar que vai aprender a nadar, é preciso ter água. Seria um paradoxo. É a ilustração que Maurício Ribeiro Lopes utilizava para o paradoxo da pena no direito penal moderno. Ou seja, eu tiro a liberdade de A para A aprender a viver em liberdade. Quer paradoxo maior? Ou seja, vou tirar sua liberdade por 8 anos para você aprender a viver em liberdade. Quer um paradoxo maior do que esse? Não tem paradoxo maior do que esse no direito penal. Você que eu digo, o sistema, tirar a liberdade de alguém para alguém aprender a viver em liberdade. Então, paradoxo é uma palavra que, na teoria dos sistemas, ela aparece como uma condição elementar. Volto a repetir, condição elementar. Ou seja, o sistema opera no paradoxo. Só que quando ele observa o paradoxo para operar o paradoxo, ele cria um método de ocultação desse paradoxo, para que o paradoxo não seja visível. Só que tem momentos que o paradoxo emerge. E toda vez que o paradoxo emerge, por exemplo, ao se falar da crise do sistema penitenciário, o paradoxo emerge. Quando o paradoxo emerge, então vem novas comunicações no sistema para fazer o paradoxo submergir e o sistema continuar operando. É nesse sentido que aparece a palavra paradoxo. Então, o sistema é um sistema de construção de verdades, só que essas verdades elas são paradoxais. Por exemplo, quando se prolata uma decisão judicial, se prolata essa decisão judicial à luz do quê? À luz de requisições, à luz de pedidos. Só que não se prolata a decisão judicial atendendo todos os pedidos. Por exemplo, o Ministério Público, que é o órgão acusador, efetua pedidos, formula pedidos. A defesa técnica formula pedidos. O julgador toma uma decisão sobre quais pedidos ele irá efetivar na decisão judicial como a verdade jurídica. Então, obviamente, que ele vai deixar pedidos de fora e vai colocar pedidos para dentro. Os pedidos que irão para dentro representam a verdade jurídica, que é uma forma de paradoxo. Por quê? Porque não há garantia alguma de que o que o julgador colocou para dentro do sistema do direito, que vai ser a verdade do direito, deveria ser aquilo que deveria estar dentro do direito. O que está fora do direito possa ser que seria exatamente a parte que deveria estar dentro, e a parte que foi para dentro possa ser que deveria exatamente ser a parte que estava fora. Exemplo. Vou dar aqui um exemplo, alguns exemplos, e com todo respeito, devido respeito, máximo respeito. Um caso acontecido recentemente em Pernambuco, na capital, no Recife. No Recife. O caso de Paulo Mariano, conhecido como Paulinho, massagista do Clube Náutico Capibaribe. Paulinho, que já fora massagista do Esporte Clube do Recife, do time profissional do Esporte Clube do Recife, há anos é o massagista do Clube Náutico Capibaribe, do time profissional de futebol. No início de janeiro, aparece contra Paulinho um mandado de prisão preventiva. O caso é o seguinte. Em dezembro
no dia 25 de dezembro de 2018, em um ônibus circular, em um ônibus municipal, no bairro de Joana Bezerra, numa determinada paragem do bairro de Joana Bezerra, quando esse circular para, 2 homens dão voz de prisão, um ao cobrador do ônibus, o outro aos usuários do ônibus. Esses 2 homens dão voz... dão voz de assalto. Que voz de prisão, maluco? Dão voz de assalto ao cobrador do ônibus e aos passageiros do ônibus. Um assalta o cobrador, o outro assalta todos os passageiros que ali estão se apropriando, subtraindo os seus relógios, suas carteiras, seus celulares, etc. Muito bem. Passa-se o mês de dezembro de 2018, passa-se o ano de 2019, passa-se o ano de 2020, e aí, no final de 2020, por um reconhecimento fotográfico, uma das pessoas que estava no ônibus aponta que um dos homens é fulano de tal. Fulano de tal é Paulo Mariano, que nunca passou por uma ocorrência criminal, nunca respondeu a um boletim criminal, nunca respondeu a uma investigação criminal, nunca respondeu a um inquérito policial. E aí, contra Paulo Mariano, é expedido um mandado de prisão preventiva. E numa segunda-feira do mês de janeiro de 2021, no CT, no centro de treinamento do Clube Náutico Capibaribe, aparecem as autoridades para cumprir o mandado de prisão preventiva. E Paulinho não sabe sobre o que é. E o Clube Náutico Capibaribe não sabe sobre o que é. O Clube Náutico Capibaribe, inclusive, publica uma nota. O treinador do Clube Náutico Capibaribe, que está aí até os dias de hoje, né, publica também uma nota. Isso gera uma reportagem do Sport TV. Enfim, Paulinho fica 23 dias na penitenciária de máxima segurança Everardo Luna, até que sua advogada, através da impetração de um habeas corpus, consegue a concessão de ordem de liberdade. Na saída, Paulinho dá uma entrevista ao Globo Esporte do Recife, dizendo assim, que não sabe o que aconteceu e que só tomou conhecimento a partir da comunicação que manteve com a sua advogada. E aí ele vai dizer assim, no dia 25 de dezembro de 2018, na noite de Natal, portanto, eu estava na minha casa, na periferia do Recife, com minha esposa, meu filho, meu sogro, meus amigos, celebrando a noite de Natal. Inclusive, tem as fotos postadas no meu perfil de Facebook, com o horário que a foto foi tirada e postada no perfil do Facebook. Veja o que é a verdade do direito. É sobre essa verdade que eu estou me referindo. Não é uma verdade sociológica, não é uma verdade histórica, não é uma verdade fática, é uma verdade jurídica, a do direito. O direito constrói verdades jurídicas em forma de poder. É nesse sentido que eu estou me referindo. Quer outro caso? Não sei quem falou que foi... Eu acho que foi Daniel. Foi Daniel, falou aqui no Ceará. Um caso interessante do Ceará. Interessante porque não é Luciano Nascimento que estava no caso. Por isso que é interessante. É porque quem está no caso não tem nada de interessante. O caso de José de Melo, pedreiro que estava em um bar de periferia, jogando sinuca, aparece uma viatura policial e diz, você é José de Melo? Ele diz, sou. Você está preso. Preso pelo quê? Tentativa de homicídio. E José diz, de quem? Tentativa de homicídio de quem? Não importa, entra. Esse cidadão, entre o presídio do Crato e do Juazeiro do Norte, esse cidadão ficou 16 anos cumprindo uma pena
sem a conclusão de um inquérito, sem o oferecimento de uma denúncia, sem uma decisão penal condenatória, sem uma prolação de sentença penal condenatória. 16 anos. Como é que isso veio à tona? Um advogado que visitava o seu cliente, preparando-o para uma audiência na penitenciária do Crato, e escuta o cliente dele dizer assim: doutor, tem um camarada aqui que diz que está aqui, ó, há anos, e já ficou também lá no presídio do Juazeiro há anos, e que ele disse que nunca fez nada e que não tem nenhum processo contra ele. O advogado então diz: e quem é esse cidadão? Qual é o nome dele? E chamam o camarada lá. E o advogado conversa com ele. Vai fazer um levantamento e nota que tinha apenas um inquérito aberto contra o camarada. Que o inquérito nunca foi encerrado. Que não tem oferecimento de denúncia. Que não tem prolação de sentença condenatória. E o camarada ficou 16 anos em cárcere. É sobre essas verdades que eu me refiro. Verdade jurídica é verdade de poder. Não é verdade histórica. Não é verdade sociológica. Não é verdade de costumes. É como dizia Einstein, é uma invenção. É uma invenção. Por quê? Porque quando ela aparece na forma de poder, que é o primeiro elemento depois do sistema. E depois ela aparece como dominação. E depois ela inventa uma civilidade chamada jurídica. É nesse sentido. Harrison, um dos maiores absurdos jurídicos que vimos por aqui. Pior que é só um de tantos que veio à tona. E, recentemente, para concluir com os exemplos, o Supremo Tribunal Federal, que colocou em liberdade, cerca de 2 meses atrás, alguém que cumpria pena 7 anos e que era apenas uma questão de homônimo. Quer verdade mais paradoxal do que essa? Ou do que essas? Por isso, os 2 elementos dessa metodologia são verdade e paradoxo. É nesse sentido que nos referimos à ideia de verdade e de paradoxo. Para irmos para o terceiro elemento, denominado de complexidade. E complexidade, também, sempre recordando que a estrutura aqui, ou a abordagem, melhor dizendo, a abordagem aqui, a abordagem pela teoria dos sistemas, complexidade não está no objeto que o observador observa. Complexidade não está na fenomenologia que o observador observa. Complexidade está no observador. Por quê? Porque sobre o que ele observa, e com as pastas que ele tem aqui, é que nascerá o conceito sobre o fenômeno observável. O fenômeno não tem um conceito. O objeto não tem um conceito. O conceito do objeto não é dado pelo objeto, não é um autoconceito. O conceito sobre o fenômeno, sobre o objeto, é construído pelo observador. Então, a complexidade, como diz Niklas Luhmann no seu livro de 1984, Social System Theory, Teoria dos Sistemas Sociais, abre aspas, toda investigação sociológica deve partir da ideia de complexidade. Ponto. Entretanto, complexidade não é um dado concreto. Complexidade não é algo fático. Complexidade é uma observação. Mais do que isso, complexidade é uma autoobservação do observador em relação ao observável. Ponto. Fecha aspas. Levantemos uma hipótese aqui. E aí eu gostaria de ouvi-los sobre a palavra complexidade. Ouvir a todas e todos. Digamos que eu estou aqui em Campina Grande. Não é um merchan, não é nem um jabá, nada que eu não estou ganhando nada com isso, que eu sou servidor público. Então, sei qual é a minha função.
Mas digamos que eu esteja aqui na panificadora Campinense, aqui em Campina Grande, ali na Praça da Morgação. Aí, estou lá, chego pela manhã, é uma manhã de domingo, 7 e pouco da manhã, estou tomando lá um cappuccino italiano, né? E aí entram 2 jovens, ou 2 jovens, que vêm da balada, né? Vem de virote. Meus tempos de virota, como eu gostaria de ter idade ainda para isso. Minha nossa, como me faz falta esses momentos. E aí, entre esses 2 jovens sentam à mesa, pedem lá 2 cappuccinos italianos, também, né? E começam a se acariciar. E começam, inclusive, a se beijar. Entram um senhor e uma senhora, mais ou menos de 75, 80 anos de idade, olham para aquilo. Essa é a hipótese, e a pergunta da hipótese vem o seguinte: qual o conceito sobre aquela relação que aqueles 2 senhores, aquela senhora, aquele senhor de 75, 78 anos, irão construir sobre aquela fenomenologia que agora observam? Que conceito sairá dessas observações sobre aquela fenomenologia de 2 jovens ou 2 jovens no domingo pela manhã, vindo da balada, ainda trocando afetos, carícias, em uma padaria? Quais as possibilidades de conceito que sairão daqueles 2 senhores, senhora e senhor, de certa idade? O lugar de fala está com todos e todas. Agora. Professor, eu acho que, a princípio, eles, antes de construir uma ideia, ele já tem na memória, ou no conhecimento deles, né, uma preconcepção sobre o que deveriam ou não enxergar, mas a partir do momento que eles enxergam, essa preconcepção é ativada e se torna uma concepção, e esta concepção, a princípio, talvez contrarie a própria lógica que eles esperavam comportamental de uma pessoa na padaria, né? Então, sim, é por aí, Elman, porque a produção dos conceitos pelo observador está vinculada às pastas que ele carrega aqui. Como você se refere? Eu só fico me perguntando se é que eles vão formular uma conclusão que necessariamente estará de acordo com as preconcepções deles, ou se essa conclusão eles vão tentar adaptar para um novo momento onde eles estão. Eles estão agora no século tal, no ano tal. Eu posso examinar sobre esse prisma ou sobre o meu, né? Essa parte do seu discurso é a segunda fase da formulação do conceito, e que nem todo observador chega a ela, que é a fase da reflexão. Eu formulo o conceito e agora reflito sobre o conceito formulado. Nem todo observador chega à reflexão. O senhor acha que isso seria aquela ideia do texto de recursividade? Uhum. Ou não tem nada parecido? Claro que tem. Claro que tem. Okay. Mais alguém? Professor. Olha que eu comprei, como eu disse semana passada, vou pedir aqui para minha mãe, minha mãe está ali preparando o almoço. Tal. Eu comprei umas telecenas de Silvio Santos para premiar aqui você, para distribuir com vocês, para aqueles que responderem as perguntas, se manifestarem, eu vou dar uma telecena. Vai que você fica milionário, né? E diz assim, liga o modo foda-se por direito, né? Diga, te fuder direito, eu lá quero saber mais porra nenhuma de tu, agora sou milionário, porra. Agora eu vou botar a mochila nas costas e vou circular o planeta, porque agora sou milionário, né? Vou contratar um investidor aí da XP, né, da XP, né, e vou viver só de renda agora e que se for dessa porra chamada civilização do direito. Diga lá, Harrison.
Olha lá, deixa eu garantir minha telecena aí também. Mas é mais uma pergunta. Se caberia, né, nesse caso, pegando até um pouco emprestado do texto do Ciro Marcondes, citando Von Foster. Se ele coloca que nós nos vemos pelo olhar do outro, e aí eu lembrei até de um ponto que o Mikhail Bakhtin, ele também fala disso, né? Da gente aprender a nós mesmos pela visão do outro. Nós também projetamos o nosso olhar sobre o outro, no sentido de, nessa situação, nesse contexto, eles projetariam sobre o outro a ótica deles. Sim. Ou seja, eles enxergariam o outro a partir de si mesmo, não no sentido literal, né, da vista. Sim, mas de projetar os seus valores e tudo mais. Exato. A questão é que isso varia de observador para observador. Porque o observador que constrói a observação, né, observando o outro a partir de si, vai fazer surgir um conceito. Mas há uma... E aí eu vou usar o paradoxo. Há uma complexidade de observadores. Vou dar um exemplo aqui sobre a observação. Esse exemplo é interessantíssimo. O ano é 2006. Estavam na maceria, na casa de Rafael de Jorge, em Vernoli, organizando um curso de verão. Estava lá Rafael de Jorge, salvo engano, posso estar enganado, mas os personagens eram esses. Estava Rafael de Jorge, estava Dieter Simon, na época era diretor do Max Planck, de Munique, estava Celso Fernandes Campilongo, e, salvo engano, estava Juliana Magalhães Neuschwander, da UFRJ. Tem mais alguém nessa cena. Eram 6. Tem mais alguém nessa cena. E não recordo agora. Rafael de Jorge, na época, tinha um cachorro, um Rottweiler, chamado César, em homenagem ao imperador César, a dinastia dos César. E César, esse cachorro, esse Rottweiler, ele era tão civilizado, mas tão civilizado. Quando eu chegava lá, ele já ia para o portão para abrir o portão para eu entrar, porque é uma maceria, uma chácara, tal, ele já ficava lá. E aí ele ia na porta da cozinha avisar que eu estava chegando, que era para abrir, para passar. Tal, e quando chegava, ele sabia que quando tinha visita que ia para a cozinha, ele não podia estar na cozinha, ele ficava na porta da cozinha assim. Né? Ele só entrava quando o Rafael de Jorge dizia assim, César, por favor. Aí ele entrava, aí tinha um lugar dele lá, ele ia e sentava lá. Né? Ou então quando Jorge dizia, César, você pode sair um minutinho? Aí César saía. César tinha horário para comer, César tinha horário para dormir, era um negócio assim absurdo. E nessa reunião, estava calor e tal, mês de agosto, estão lá discutindo o que vai ser esse curso de verão. E está lá César, né? Assim, só observando e escutando aquela produção comunicativa. E chega um momento que Rafael de Jorge pergunta para todo mundo, como, sim, nós já fizemos a grade, já temos os convidados, os palestrantes, conferencistas, mas e o título? O título desse curso, como é que vai se chamar isso? Hein? Como é que a gente vai chamar isso aí? E aí Celso não dá a resposta, Juliano não dá a resposta. Aí Dieter Simon olha para César e fala assim, Aí todo mundo diz, o título do congresso vai chamar César? Não, que César? Olha para César. Sim, e aí? O título do congresso vai chamar Lo esguardo dell'altro, o olhar do outro. Lo esguardo dell'altro. E nasce um seminário, um curso maravilhoso. Os personagens foram discutidos pensamentos e pensamentos. Há uma complexidade nos observar. Por exemplo, e aqui toda vez eu me confundo com esses títulos dos livros de Marcelo Neves, porque Marcelo Neves vai buscar uns títulos que eu digo uma coisa. Deve ser porque ele imagina que vai, com todo respeito, hein, Marcelo? Com todo respeito, devido respeito, máximo respeito. Deve ser porque ele imagina que vai vender os direitos autorais para Hollywood. Deve ser alguma coisa assim, para botar uns títulos daquele no livro. Deve ser alguma coisa desse tipo. Não é possível. Não sei se é entre o quê? Entre Isdra e o quê? Como é que é? Como é que é, Álvaro, o título? Tu lembra? Entre Hidra e Hércules. Entre Isdra e Hércules, exato. Pronto.
Marcelo Neves. Tem entre o Tênis e Leviatã também. Mas eu acho que Pronto, Marcelo Neves tem um capítulo nesse livro. Isso. Marcelo Neves tem um capítulo nesse livro que ele criou um juiz que vê tudo. O magistrado que vê tudo. Ele deu o nome de Iolau. Iolau, o juiz que vê tudo. Fiz um debate com ele e Marcílio Franca, aí na UFPB. Eu disse, mas professor, um juiz que vê tudo, professor? Ele disse, Iolau vê tudo. Eu disse, o observador não é improvável que o observador observe tudo, não tem sempre um ponto cego na observação? E aí se conduziu para isso. Continuo com a posição da qual parti. Toda observação tem um ponto cego. É improvável observar tudo. Mas, nesse caso concreto, que observa? Por exemplo, dentro dessa hipótese, o levantamento de outra hipótese, digamos que aparecem dois jovens que são heterossexuais, não são homoafetivos, e observam aquela cena. Qual o conceito que vai sair da observação desses dois jovens que entraram na padaria? Qual a possibilidade de conceitos que irá sair daqueles dois senhores que entraram na padaria? Quais as possibilidades de construção de conceitos sobre a mesma fenomenologia por observadores diferentes? Nota que isso tem uma ingerência direta na produção da primeira estrutura do direito, denominada de legislação. Nota que isso tem ingerência direta na segunda estrutura do direito, denominada de decisão judicial. Daniel, filtro de sua subjetividade. Sim. Agora, a construção conceitual, a construção da definição, para surgir, é preciso ter memória. E qual a memória que o observador tem? E isso me lembra uma série americana, logo quando começou essa febre de Netflix. Eu não estou lembrado exatamente, porque faz anos e anos há pouco assisti essa. Mas essa série teve um episódio que, quando eu assisti, eu não acompanhei a série, mas foi uma sugestão de um amigo, se não me engano, da Federal, aí da UFPB, e assisti essa série. E assisti, acho que uns 3 episódios, mas os 3 episódios que eu assisti tratavam sobre essa questão. O camarada, ele era ministro da Suprema Corte Americana. Ele era ministro da Suprema Corte Americana. Casado, com 2 filhos, católico. E aí a Associação de Direitos Civis, e uma associação feminista, distribui na Suprema Corte Americana um pedido de legalização do aborto. Quando ele está saindo do expediente no final da tarde, é quando está sendo distribuída a ação. E aí, antes, Daniel, chamamos de tese 2 de Hayes von Foster, a afirmação de que a realidade ou o ambiente que percebemos é nossa invenção, visto ser a condição do mundo externo algo. Exatamente. O ambiente aqui, Daniele, essa palavra ambiente aqui, que aparece no discurso dele, de Hayes von Foster, traduzida por Ciro Marcondes Filho, ou aparece no discurso dos construtivistas, ambiente aqui é pensamento, é a ideia. Só abrindo um parênteses, eu penso que já falei isso aqui, uma conversa de Juliana Noswander, num desses, eu acho que foi até nesse ano de 2006, se eu não me engano, ela narra isso também num texto dela. Ela estava num carro com Rafael de Jorge dirigindo e Niklas Luhmann do lado. No 2006 não pode ter sido, porque Luhmann morreu em 98. Ela foi em 97 fazer o doutorado dela. Então, foi no ano de 97. Foi no ano de 97 que ela foi fazer o doutorado, porque foi o último ano que Luhmann teve lá no sul da Itália.
e eles estão indo para a universidade. E os dois começam a conversar assim. Sim, a cognição, o observador, aquele teu diálogo com Foster e tal. Isso eu estou aqui, mas o ambiente ainda não está organizado. E começaram a falar o ambiente. E Juliana Neuschwander vai e pergunta de Jorge, professor, o que é o ambiente? E os dois olham para trás e dizem assim, você. Eu sou o ambiente, o que você pensa é o ambiente. A sua cognição é o ambiente. As suas ideias são o ambiente. Isso é o ambiente, nessa linguagem. Ou seja, eu sou o observador que inventa um ambiente a partir do que eu tenho como memória. E, portanto, os conceitos que eu vou construir, as definições que eu vou construir, estão vinculadas ao meu ambiente. A memória que eu tenho, as pastas que eu tenho. É nesse sentido. Naquela série, fechando parênteses, naquela série, o juiz sai, e aí os meios de comunicação social nos Estados Unidos começam, né, a noticiar que a Associação de Feministas tinha distribuído uma ação para a legalização do aborto. Quando ele chega em casa, a mulher já está com a cara desse tamanho assim para ele. Ele não entende nada. Ele disse, vou tomar um banho, depois eu desço para jantar. Aquela cena típica da família americana, aquela casa com os quartos em cima, né? A mulher colocando aquela salada de batata na mesa, né? O bacon está fritando, aquela coisa toda. Né? Ele sobe para tomar um banho, quando volta, as duas crianças estão à mesa e a mulher está em pé, com uma colher de pau assim, do tipo, é hoje que eu toro seu crânio no meio. Ele não entende e tal, aquele... Aí ele vai para a sala, depois do jantar, vai assistir o jornal. Aí no jornal aparece. Aí ele diz... Aí a mulher vai à sala. Diz, tá assistindo o jornal, né? Ele diz, tô assistindo o jornal. Observou a notícia? Ele disse, sim. Você é ministro da Suprema Corte, porra. Lembre-se que nós somos católicos, temos 2 filhos. Como é que você vai decidir nessa ação? Tem o ambiente de quem vai construir o conceito e tem o entorno a quem vai construir o conceito. Complexidade não está no fenômeno. Complexidade não está no objeto. Complexidade está na observação. E para Luhmann, inclusive na autoobservação. Alguém quer se pronunciar? Pode ganhar uma telecena. Eu estava pensando agora, professor, Legal, na questão, na relação com o sujeito, né? Do subjetivo. Porque em algumas... Se a gente caminha para uma filosofia mais da linguagem, se a gente chega, por exemplo, em Gadamer, Heidegger, Gadamer, vai ter o desaparecimento do sujeito. E E aí, como a gente poderia justificar ou poderia alegar que há uma complexidade na diferente percepção ou apreensão dos eventos e construção, né, da linguagem. E aí Gadamer vai dizer que nós somos dotados de uma objetividade, mas que essa objetividade não é nos termos tradicionais, né, como escritos em objetividade. Em alemão ele cria uma nova palavra que é o Sachlichkeit, né, a coisidade. E aí eu fico me pensando se realmente seria possível pensar em todas essas... Eu pensei nisso quando o Daniele comentou, né? Filtro de sua subjetividade. Se realmente seria o filtro de uma subjetividade ou se seria o fenômeno demonstrando-se diferente pessoa a pessoa e não uma questão de sujeito e objeto, mas sim uma questão de fenômeno. Aí, diante disso, tem que pensar mais um bocado para fazer a escolha, né? Na verdade, isso aí vai ser uma escolha, não é nada empírico, nada defensável, somente escolha de modelos teóricos.
Exato. Eu já dei o exemplo aqui, né, sobre observadores que observam o mesmo fenômeno e a construção conceitual é totalmente diferente. Na criminologia, de um lado, César Lombroso, do outro, Alessandro Barata. Mas o fenômeno é o mesmo. O fenômeno é a conduta delituosa e o sujeito que realiza a conduta delituosa. Lombroso utiliza mecanismos totalmente distintos daqueles utilizados por Alessandro Barata na escola positivista do direito, daqueles utilizados por Alessandro Barata na escola crítica do direito. Mais alguém? Professor. Daniela. Eu confesso para o senhor que eu estou aqui inquieta. Na verdade, eu estou aqui... É interessante, porque você vai confessar para um cristão ateu. Pois é. Porque, assim, a minha perspectiva teórica, até então, e perdão pela voz rouca, mas é de tanto dar aula... Isso é cachaça. Quando o cara passa a noite na balada, não digo aqui, não. Isso é conheço isso, eu conheço. Mas antes fosse, o menos riso era outro, não era de desespero. Mas, então, como eu disse, a minha formação, né, de pensar o objeto, de pensar o fenômeno, mas principalmente de pensar o objeto, ela é uma formação marxista. Uhum. Né? E aí eu confesso para você que me deixa muito inquieta quando você coloca assim, a ideia da complexidade em si dentro do sistema, e dizer que ela não está no fenômeno, uhum, e nem está no objeto. Uhum. Porque, assim... Para mim, a complexidade ela está no fenômeno. Né? Uhum. E eu não estou aqui negando que também haja diferentes aspectos e pontos observacionais. Eu não estou negando isso. Uhum. E é exatamente por pensar que existem pontos observacionais diferentes que o objeto ele até pode ser o mesmo, mas... Né, e aí entra na minha perspectiva da análise da totalidade do objeto, né? Que, assim, o texto do Marcondes, ele me traz esses pontos tangenciais e pontos de separação total, mas um deles, né, quando fala, e aí quando você me coloca dessa visão do objeto, bom, mas para a percepção de ciência, né, ou o que eu faço de ciência, ou como você colocou na aula passada e retomou aqui como invenção, faz parte desse meu processo, né, de enxergar, de explicar esses fenômenos. Uhum. Né? Mas será que isso, de fato, e aí eu pego essas minhas inquietações para essa pergunta, será que isso, de fato, o plano de ter, né, e o fato de existir diferentes pontos observacionais, diferentes formas, diferentes filtros, enfim, o que a melhor terminologia se adequar, será que a existência disso é condição para eu afirmar que o objeto por si ele não teria complexidade? Tu está entendendo a minha pergunta? Sim. Assim, a minha concepção a priori é de que o objeto ele tem sim a sua complexidade, ele tem sim a sua luta de contraditórios, ele tem sim os seus desdobramentos fenomenológicos. Então, será que é somente o meu... e o fato, né, de ter pontos, né, de observância diferentes, ou seja, a partir de cada observador, que implicaria afastar o objeto essa sua complexidade? É isso, eu não sei se ficou um pouco entendido essa minha angústia e esse meu siricutica aqui na cadeira na hora que eu ouvi isso. Como é que é a palavra? Siri o quê? Siricutica aqui na cadeira. Isso é o quê? Um verbete, é? Isso é um verbete? É a agonia, assim, de... Tá. Ai, me deu um negócio aqui que eu não consigo ficar quieta.
O legal aqui é que durante esse encontro aparecem vários idiomas, né? Se fala assim, quando você olha, tem uns 5, 6 idiomas no final do encontro. É muito massa. Veja, Daniel, é que pela abordagem aqui, a relação, eu não vou me adiantar porque está lá num ponto, num tópico do programa mais à frente. Vou só, como diria o francês, uma première. Né? A relação, a ideia da construção aqui não é sobre sujeito e objeto, mas sobre sistema e ambiente. Por isso que o resultado ao qual a minha linguagem chega é diferente do qual a sua chega. Porque você está na matriz de um pensamento, eu estou na matriz de outro. É só isso. Quando falo que a relação, que a construção aqui ela se dá como sistema e ambiente, o ambiente aqui, o ambiente é do observador. Não é o sujeito que constrói o sistema, é o seu ambiente. Porque o sujeito não está no sistema. Ele não está no sistema. O que vai estar no sistema é a comunicação produzida pelo ambiente do observador. E é o que vai ser o instrumento de operacionalidade do sistema. O sistema, depois que o observador, através do seu ambiente, produz o conceito e a definição, o sistema passa a se auto-operacionalizar independente do observador. Porque agora, o que o observador construiu como definição e como conceito pertence ao sistema e não mais ao observador. Quando o juiz prolata a decisão, não é mais o juiz, é o direito. A decisão não é mais do juiz. Quando o juiz prolatou a sentença penal condenatória, ele não tem mais nada a ver com aquilo. Agora, cabe às partes, aquele que venceu, aquele que conseguiu a condenação, sorrir. O que não conseguiu a absolvição, recorrer daquela decisão para outro observador, ou agora para outros observadores. Aquele que construiu agora tudo aquilo, tem mais nada a ver aquilo. Tanto é que a gente diz aqui, ele só prolatou a decisão. Quem vai aplicar, quem vai executar é outro juiz, o juiz da execução criminal. O sistema opera com o que fora produzido pelo ambiente do observador. Para o sistema, o observador não interessa mais na sua operacionalidade. Então, primeiramente, é essa a relação. Né? A relação de que não é o sujeito, digamos aqui, o observador em si, que é o responsável pela observação e a construção do conceito, mas é o que ele tem como ambiente. Por isso que a linguagem, nessa categoria de sistema, a linguagem, ela é, para esses autores, ela é autopoética, ela é reflexiva, ela é circular e tautológica. Essa é a estrutura dessa linguagem. Ou seja, essa linguagem é, e aqui esses autores não estão deslegitimando os sistemas, eles só estão abrindo as cortinas dos paradoxos do sistema. É só isso que eles estão falando. E também não estão deslegitimando o sistema, estão dizendo que opera-se assim. Foi aonde a gente conseguiu chegar para eles. Assim. É isso. É só isso. Não estão dizendo assim, não, isso é uma porcaria, isso não serve para nada, nós precisamos de outra construção. Não, estão dizendo que os sistemas funcionam assim. Tem estruturas assim, e o que é construído por essas estruturas, o funcionamento, a operacionalidade se dá assim. Não é uma questão se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado. É sistema, é construção, funcionamento, operacionalidade de um sistema. Então, pouco importa qual é o objeto. Pouco importa qual é o objeto. O que é relevante é o ambiente do observador, porque é esse ambiente que vai fazer do sistema um sistema que funciona e que opera. Senão, não haverá funcionamento nem operacionalidade do sistema observador. Agora, a pergunta é, quem é o observador?
A pergunta vai para o observador que observa o objeto ou o fenômeno, porque é preciso, ao se observar o observador, saber qual o ambiente que ele traz, porque dele sairá os conceitos. Quais os conceitos que você construirá para a sua tese? E não quer dizer que os seus conceitos estão certos ou estão errados. Quer dizer que são construções e que, quando você construí-los, o sistema irá se apropriar dele. Não será mais seu. Você não terá mais domínio sobre o que construiu. O domínio agora será do sistema. O que o seu ambiente construiu para o sistema, você não terá mais domínio sobre ele. No caso do direito aqui, da segunda estrutura, estou dando o exemplo do julgador, do intérprete da norma, digamos assim, como dizia Santo Tomás de Aquino. Quando o julgador recebe toda aquela série de comunicações de acusação, de defesa, de testemunha, produção de prova, toda aquela miscelânea do processo penal, ele tem que tomar uma decisão. Quando ele convoca o seu ambiente para essa decisão, do que vai ser a decisão, e que quando essa decisão surgir, ela será uma verdade. Ela será uma verdade paradoxal, porque ele tinha várias verdades para escolher, para transformar numa verdade jurídica, e o julgador só pode escolher uma. Quando chegarmos a esse momento que ele disser, decidi, ou seja, tem um conceito, tem uma definição, que ela vai ser traduzida na sentença absolutória ou condenatória, quando isso acontecer, ele não tem mais domínio sobre aquilo. Mas nenhum domínio sobre aquilo. Sobre a sua construção. Porque a sua construção agora foi apropriada pelo sistema. Agora ela é uma verdade não do juiz. Quando o juiz prolata uma decisão judicial, a verdade não é do juiz. Ele constrói a verdade passa a ser do sistema jurídico. Não se recorre do juiz. Se recorre de uma decisão construída pelo ambiente de um observador chamado juiz. E se recorre onde? Dentro do sistema, à luz do sistema, mas não do juiz. Por isso que, não nesse programa, no outro, lá no PPGDH, agora na última seleção, eu fiz uma sugestão que vários outros professores fizeram também. Professor Alexandre Magnum, professora Fátima, esqueci o sobrenome dela, que é assim, na segunda fase, veja, na segunda fase do processo seletivo do outro programa, você tinha uma defesa oral por parte do candidato. Então, ficávamos aqui dois observadores, 2 examinadores, 2 avaliadores. E você aparecia aí e defendia o seu projeto durante 15 minutos. E nós avaliávamos, os 2 avaliávamos e davam uma decisão sobre o seu projeto. Quando passou essa fase, veio a fase de recurso. Aí os candidatos que tiveram uma nota A, uma nota B, recorreram. Recorreram para quem? O recurso vem para quem? O recurso vem para Luciano Nascimento avaliar uma decisão que ele prolatou. Qual é o sentido? Ou seja, eu prolato uma decisão e aquele que sofre a decisão recorre para mim próprio que prolatei a decisão. Isso não é um sistema. Não é um sistema. Eu já observei. O meu ambiente já construiu o conceito. Já tem um resultado, uma definição. Então, se a definição não agrada, essa definição ela tem que ser sofrida reexame por outro observador, não pelo mesmo observador. Porque o mesmo observador vai observar o que observou. Então, para que ele tomou a decisão? Por isso que eu sempre digo, e aqui nesse programa também sempre digo, na hora que eu tomo uma decisão, não recorra para mim, porque eu não vou mudar a minha decisão. Então, se eu tiver que mudar a minha decisão, para que eu prolatei uma decisão? Para que eu prolatei a decisão? Se eu vou ter que mudá-la depois? Então, eu vou prolatar a decisão só na fase de recurso. A matriz na qual você está pensando, ela está dentro de um modelo de sistema que analisa sujeito e objeto. Tem outra matriz, né? Não quer dizer que aquela matriz está errada e não quer dizer que esta está certa. Não quer dizer que esta está errada e aquela está certa. Porque as matrizes, elas são submetidas a construções.
Então, aqui a ideia é ambiente e sistema. O sujeito não constrói o sistema. O ambiente do sujeito constrói o que vai ser a funcionalidade e a operacionalidade do sistema. Veja, o instituto da decisão judicial já existe no direito. O juiz não constrói a decisão judicial. A decisão judicial é um instituto do direito. Ele não constrói a decisão judicial. Ele constrói uma definição, um conceito para aquela decisão judicial. É o que ele constrói. A decisão judicial, ela existe. Só ele pode utilizar a decisão judicial. O que é que ele faz? Ele sabe que ele tem um instituto chamado decisão judicial, ele dá um conceito para essa decisão judicial. Ela é absolvitória, ela é condenatória, e o que é que no conteúdo dela vai ter como absolvição, e o que é que no conteúdo dela vai ter como condenação, isso é o ambiente dele que vai determinar. Não ele. Porque a decisão judicial é comunicação jurídica. O ambiente constrói essa comunicação jurídica como conteúdo da decisão judicial. Agora, qual vai ser esse conteúdo de comunicação jurídica? Só o ambiente sabe. Só o ambiente. E não quer dizer que ela é certa ou errada. Ela é uma construção. Ou seja, sem ela, o sistema jurídico não vai operar. O sistema jurídico precisa daquela estrutura para operar, mas o sistema não constrói aquela estrutura. Quem constrói aquela estrutura, em termos de funcionamento e operacionalidade, é o ambiente do observador, não o sistema. Só que quando ele constrói, o sistema se apropria e ele é retirado da cena. Obviamente que para um pensamento antropocêntrico, isso é absurdo. Por exemplo, você diz que tem um pensamento marxista, certo? Ou marxiano. Parte dessa matriz. Sim. Quer um camarada na memória das ideias que mais inventou palavra do que Marx? E que estão aí as suas expressões há 200 anos? Antes de Marx, existia a expressão Estado burguês? Antes de Marx, existia a expressão proletariado? Antes de Marx, existia a expressão luta de classes? Elas estão aí há mais de 200 anos como verbetes. Não há um autor ou autora, depois de Marx, que vá falar de luta de classes que não tenha que citar Marx. Eu tenho que citar Marx se eu vou falar de luta de classes. E quem inventou a expressão? Eu penso que, seja nenhuma matriz de sistema, seja em outra matriz de sistema, a ideia é de que está sempre se construindo. Isso é o que importa. E que essa construção, ela também é uma forma de destruição. É a construção de um mundo e o esgotamento de outro. Ininterruptamente e de forma circular. Ou seja, quando os teóricos da teoria dos sistemas dizem que a linguagem ela é autopoética, ela é reflexiva, ela é circular e tautológica, ela é aquele conto de Ariano Suassuna do cachorro que caiu do caminhão de mudança e fica correndo atrás do rabo. Mas isso tudo, um rapaz chamado Einstein disse que é ciência. Ele afirmou que é ciência. E afirmou que é ciência a partir dele e de outro amigo. Quer dizer, de outra pessoa que quem ele admirava, ser Isaac Newton. E parece que esses dois conheciam alguma coisa de ciência. Alguma coisa eles conheciam. Não sei o quê, mas alguma